Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net, uma conexão internacional agora. Mais internacional do que essa é impossível. Pela segunda vez, em pouco tempo, falamos com Imbé Beach, no litoral gaúcho. Olha só, Pedro Paulo Sá Peixoto, administrador de empresas, meu colega, administrador e professor. Tudo bem, Pepe? Tudo ótimo. Prazer enorme estar aqui com você e nesse programa fantástico de grande audiência e que realmente prestigiamos a cada semana com essas excelentes entrevistas. Pepe, me diz uma coisa, a intimidade do Pepe, né? Nós conhecemos desde o tempo do Correio do Povo, né? Dos áureos tempos do Correio do Povo, né? Do antigo Correio do Povo. Ô, Pepe, me diz uma coisa, continuamos com a pandemia, né? Pandemia incomodando muito, bastante. Parece que o novo normal vai ser por muito tempo, não, mesmo com vacinação, os países do primeiro mundo e os cientistas da área, os médicos especialistas sérios, falam que a gente vai ter que ter um outro comportamento, que essa doença, o Covid, a gente não sabe nada. A certeza que se tem é que a gente não sabe nada. Então, temos que ter cuidado, muito cuidado daqui para frente. Ou seja, o afastamento social vai continuar por algum tempo até a gente ter uma certeza, ter um medicamento que trate o Covid e mais outras coisas. Mas o nosso tema não é esse. O nosso tema é ensino presencial, ensino não presencial, o EAD, e o ensino que explodiu ano passado, o híbrido, né? Que foi uma coisa de louco. Vamos falar um pouquinho disso, Pepe? Vamos falar. Acho que, primeiramente, a gente tem que iniciar sempre quando faz uma fala para um público maior, né, lamentando tudo o que está acontecendo e os nossos sentimentos, as famílias todas envolvidas nesse processo, que nos fez acelerar aí para esse novo normal que realmente toca a todos nós. Nada esperado. Eu venho de uma instituição já há quase 30 anos, leciono na São Judas Tadeu, trabalhei muitos anos no Senac, onde eu tive a oportunidade de fazer o meu aprimoramento no ensino à distância, e esse é um questionamento bastante interessante. Nós pensávamos há 14, 15 anos atrás no ensino à distância, e eu ministrei algumas disciplinas dos cursos em AD e formação de professores e especialização em ensino à distância. E muito se questionava justamente sobre a validade desse ensino à distância, um ensino diferenciado, e não é o ensino à distância que a gente está se propondo hoje nas instituições. E nós vemos, então, que todos os professores, independente de escola particular, escola pública, nós todos tivemos que nos reinventar e num prazo muito rápido. Porque desde as crianças, né, das séries menores até os cursos superiores, todos tiveram que entrar nesse mundo virtual, no mundo digital. E é justamente essa fala que a gente traz o impacto do aluno que fica sozinho atrás de um computador, falando às vezes com o professor, ou alguns exercícios que são jogados, né, disponibilizados semanalmente. Então a gente vê que há impactos para tanto os professores como para os acadêmicos, né? Os alunos infantis, das séries iniciais, do ensino médio e do curso superior, e até os pós-graduações. Mas a gente está vendo que o híbrido tornou-se uma realidade para as instituições. E a gente vê que, daqui para frente, por uma questão até de escolha, né, as pessoas estão vendo que a vida
por um outro lado, se torna viável e mais fácil e mais barata. Se nós pensarmos que o nosso custo, né, o barato não é só o financeiro, o nosso custo de tempo, o nosso custo de preparo, né, as atividades para os alunos, ela toda pode ser planejada e programada com mais tempo, e se a gente for pensar, bom, eu estou me deslocando, ou eu tenho que ida e volta, a gente consegue, inclusive, fazer aulas até um pouco mais longas, né, e produtivas. E eu tenho tido essa felicidade de ter tido excelentes experiências com nossos alunos. Então, acho que essa é a nossa introdução para falar desse IAD, que a gente deve entender de uma forma diferenciada da proposta inicial de IAD e hoje a proposta de um sistema híbrido utilizando o ambiente virtual. O Pepe se imaginava há algum tempo que só algumas disciplinas, só alguns cursos, vamos lá, só alguns cursos, imaginando o curso inteiro, vamos pegar administração de empresa, contabilidade, economia, direito, tá? Engenharias, matemática, física, essas coisas, ok. Poderiam ser feitos por EAD. Ledo engano nosso. Tá? Cursos da área médica também estão se adaptando a esse novo normal. Tá? Cursos que exigem laboratório, tá? Também estão se adaptando a esse novo normal. E esse novo normal parece que vem para ficar em todos os cursos. Não interessa se é humanas, se é exatas, ciência, tecnologia, o que for. Todos vão se adaptar e ter alguma coisa dele vai ser feita não presencial. E por que não? Daí é outro momento que eu quero dizer para ti, que vai da parte da seriedade do aluno e da instituição, até mesmo as provas poderão ser não presenciais, garantindo sigilo e garantindo uma série de segurança para que não haja fraude nessa hora de fazer as provas. A gente conhece países, inclusive, que fazem votação via internet e não existe fraude. Porque se o cara frauda, o vizinho dele sabe, denuncia ele, ele vai preso, vai em cana. São países que levam a sério esse tipo de coisa. E se o aluno e o professor são sérios, por que o cara vai fraudar, fazer uma prova, né? A gente sabe que, no passado, teve gente que fraudou prova em universidade, mandou um fake, outra pessoa fazer para ele, né? A gente sabe disso, né? Tem notícia disso. Mas eu acho que existe uma evolução no pensamento até disso aí, mas é um tema que a gente pode tratar lá no final, que é como é que a gente pode chegar no momento de que as próprias provas poderão ser feitas via distância, com segurança. Acho que muito bem colocado essa questão da segurança. Mas acho que o ensino, a educação como um todo, ela está partindo para uma área muito de envolvimento do aluno. Então, o aluno que procura, né, um aprimoramento acadêmico, o aluno que procura o conhecimento, a gente percebe na aula presencial, porque eu digo essa aula é presencial porque todas as noites eu abro o meu computador e eu estou com os alunos lá. E a gente está conseguindo um milagre que é com que os alunos, ou grande parte deles, abram as suas câmeras, né, as câmeras, e a gente possa conversar e dialogar. Essa semana eu resgatei um filme de 6 anos atrás, Fome de Poder. Nós fizemos uma discussão, a história do McDonald's, uma discussão, éramos 15 alunos, fantástica, e cada um pedindo, levantando a mão, e assim, foi uma aula que durou 2 horas e meia, e que foi fantástica, porque ela foi com o envolvimento e o comprometimento de todos esses alunos. Nesse processo, o professor também começa a fazer uma avaliação.
das pessoas que participam, tanto que os textos são hoje trabalhados, não só textos antecipadamente, e a gente já vem trabalhando e sofisticando algumas metodologias, né, educativas, e utilizando muitas das metodologias ativas, né, trazendo inovação para a sala de aula. Então, hoje, as ferramentas virtuais nos permitem uma série de serviços que facilitam a interação e participação ativa do aluno, ao ponto de chegar que esse aluno ele tem as competências que nós combinamos no início do semestre e eles sabem até onde eles devem chegar. Então, esse é um ponto muito importante. O nosso contrato, né, já é um contrato inicial do que eles querem efetivamente aprender e o que o professor deve ministrar. E com esse processo, a gente não tem como fazer as aulas, né, as provas, efetivamente, não pode fazer prova com consulta. Pelo contrário, ele constrói o seu processo de conhecimento. Então, este aluno ele é responsável pelo profissional de mercado que ele vai ser amanhã. Então, isso é extremamente importante e dá uma responsabilidade maior, apesar de todos os aspectos, né, negativos da pandemia, ele permite uma maior consciência deste novo profissional. Porque ele vai para o mercado amanhã. Ele vai participar de um processo seletivo junto com 10 outros, né, ou muito mais. E isso aparece. Então, se ele se engana agora, e a gente trabalha isso também com o aluno, a ética, as competências, o conhecimento, e utilizando todos os recursos tecnológicos que facilitam. Esse sistema híbrido, que a gente comentou inicialmente, ele permite uma interação presencial do professor, mesmo que seja à distância pela internet, e tem, no decorrer das aulas, atividades que o professor também ele não participa ativamente naquele momento. São as síncronas e assíncronas. Isso é que, na realidade, traz a grande diferença do modelo híbrido. O professor presente várias horas e o professor ausente, entre aspas, né? Ele monitora, acompanha as atividades de todos os alunos e o aluno ele é responsável do seu processo e do seu aprendizado. E a gente tem visto que essa experiência tem sido assim muito produtiva, tanto para o aluno quanto o professor. Os feedbacks que nós temos, as avaliações do último semestre foram extremamente positivas. A gente teve assim muito retorno extremamente pontual de cada um dos alunos. Professor, realmente eu acho que esse é o modelo ideal para a gente trabalhar. É lógico que a gente gosta de estar numa aula, de encontrar os alunos, e é o que eu digo para eles diariamente: por favor, abram suas câmeras, né? A gente está com saudade, a gente precisa ver as pessoas. E a gente tem conseguido fazer, nesses últimos 2 semestres, uma aula bastante interativa e trazendo cada vez mais a confiança no aluno e a participação. Aquele que está um pouquinho mais quieto, você tem aqui ao lado toda uma chamada, então convida aquele aluno a participar, puxa, faz uma atividade. Eu vou dizer, não sei até certo ponto, que também tem as dificuldades e as especificidades de cada aluno, né? Um está no ambiente de casa, o outro está, o filho está chorando do lado, o outro é o cachorro que está latindo, interferências, né, 1000 de cada um desses alunos por fora, mas assim mesmo a gente tem conseguido fazer um processo de aprendizado assim muito interessante e participativo desses alunos. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20, 520 da NetRS, Vale dos Sinos e Uruguaiana é o 26526, nossas redes sociais, Facebook e YouTube, e bombando para todo o planeta no streaming do BATV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 31
05 6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, conversando com meu amigo PP, Pedro Paulo Sá Peixoto, administrador de empresas, professor, mestre na área de EAD. PP, tu estava falando aí, e eu lembrei de um professor que eu tinha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele só fazia prova com consulta. Então, a realidade não é chute com cruzinha. A realidade, sim, é consulta. O profissional... Vamos pegar um advogado, por exemplo. Advogado pesquisa a jurisprudência, pesquisa um monte de coisa, ele tem que estar sempre atualizado ali, olhando, então ele não faz de cabeça, né? E nós, administradores de empresa, a mesma coisa. Na vida profissional, tu faz consulta. Por que não uma prova em que tu simule a realidade do trabalho, né, Pepe? Como é que tu vê isso aí? Acho que tu colocasse um exemplo muito feliz do advogado, mas ele serve para todas as profissões. Nós estamos vivendo um mundo muito rápido, né, da obsolescência, né? Cada vez mais as coisas estão ficando mais para trás e trazendo tecnologias e coisas mais novas. Se a gente vai analisar o que era um planejamento estratégico de 20 anos atrás, quando eu era vice-presidente da Nucity, que nós fazíamos para 10 anos, ele modificou. Não que a essência do planejamento, mas a maneira de como faz um planejamento estratégico. Hoje nós temos ferramentas fantásticas quando você vai fazer um plano de marketing, quando você vai pensar em mexer na área de recursos humanos, ou na área de produção, ou na área administrativa. Ou seja, existem também ferramentas muito mais inovadoras, né? Nós temos hoje o Canva, o Storytelling, ou seja, metodologias que fazem com que as empresas possam trabalhar, né, muito melhor com toda essa disponibilidade de serviços existentes. E eu vejo que as instituições hoje trabalham com essa parte que trouxesse da questão das consultas. Eu, particularmente, trabalho sempre com meus alunos dessa maneira. Porque o aluno que vai e leva os livros para pesquisar, ele tem que saber aonde está. E a gente tem que mudar o conceito de que é aluno contra professor. Nós dois estamos juntos para um processo de aprendizagem colaborativa. O professor, esse é meu ver, o professor ele é obrigado a facilitar as ferramentas. Essa semana eu tive um exemplo típico. A minha sobrinha veio passar 10 dias aqui comigo no litoral e ela está fazendo as aulas. À distância, ela tem 8 para 9 anos. E eu fui ver a tabuada. E ela fez um exercício que mandaram, né? A professora mandou, e aí eu disse, tá, minha filha, vem cá, me mostra para o seu tio. Não, já mandei, já enviei. Eu digo, não, então vamos rever. Eu vi, estava tudo errado. E ela com muito medo de me mostrar, porque ela é repreendida na instituição quando ela errava a tabuada. Qual é o papel do professor? É de mostrar 1, 2, 5, 10 vezes como é a maneira certa de fazer o pensamento da criança, né? Eu fui até para a internet para entender, liguei para uma outra amiga que trabalha numa outra instituição, para o Kumon, e vi, olha, peguei rolinhas, botei dentro dos pratos e fiz ela começar a pensar sobre o que é a soma, a multiplicação, exercitar a cabecinha. Em uma semana, ela não saiu doutora, mas ela consegue pensar um pouco mais na multiplicação. Então, acho que o grande papel, porque nós temos um grande concorrente, né? O Google está aí, que tu bota lá e aparece. Mas o papel do professor, acho que crucial, é ele mostrar as ferramentas, fazer com que esse aluno possa adquirir o conhecimento e, dentro das suas disciplinas, ele possa preencher as competências daquela disciplina que ele está estudando. Então, acho que a prova
Realmente a gente passa, porque a gente tem um processo burocrático para a empresa. Quando as pessoas estão numa faculdade, tem o Enem, esse Enem dá a nota para a instituição e para o aluno, então é muito importante. Se ele vai fazer um concurso Banco Central, Banco do Brasil, também temos que preparar esses profissionais para o mercado. Então, é importante a gente preparar para que eles tenham questões bastante, eu vou dizer, não tão complicadas, mas não só descritivas, mas que eles possam pensar, né? O aluno tem que pensar e elaborar o seu aprendizado. Mas se ele tem essa dificuldade, dentro da disciplina que é ministrada, ele pode, com certeza, e deve, né, junto com o professor e os demais colegas, construir esse processo de aprendizagem, que será demonstrado no momento de avaliação, porque a avaliação é obrigatória. O MEC solicita que tenha pelo menos as 3 provas, o grau A, o grau B e o grau C. Tem um processo de avaliação que ele possa ir para o outro semestre. Mas isso não quer dizer, os nossos pais, eu mesmo, não só os pais, mas eu tinha medo, né? Prova de estatística. Gente, era um horror, eu chegava na média, e aí tinha que aprender a decorar fórmulas. Vamos entender, o dia que eu senti necessidade na prática, como profissional de marketing, de entender a estatística, eu entendi e usei ela na prática. E ela hoje passou a ser realmente uma ferramenta muito fácil para lidar. Então, eu vejo que o aluno, a nossa instituição, na São Judas, nós fazemos um trabalho muito interessante. É uma escola de negócios onde a gente trabalha a vivência na prática. O aluno trabalha com as suas experiências das suas empresas ou exemplos de fora. Então, a gente tem hoje muitas ferramentas que fazem a construção e com a sorte de poder ser, neste momento, né, através das tecnologias híbridas, né, através da internet. Tu sabes, o PP, eu estou aqui, tu está falando, eu vou lembrando, né? Eu tive um professor que sempre forçou muito a aprender a tabuada. É importante saber a tabuada. A tabuada te ajuda. É a base. Lamentavelmente, a tabuada é decoreba. Tu vai ter que decorar, né? Eu me lembro que eu tinha um lápis. Era um lápis que tinha a tabuada. Te lembra disso? Que nós éramos mais jovens, tinha um lápis, ou reguinha, coisa e tal, com a tabuada. Isso não era cola. Isso é importante toda hora. Tu está vendo e está preparado. Mas, quando eu estava no 3º ano do científico, um professor chegou e disse: eu vou ensinar uma coisa para vocês. A fórmula do triângulo é a base de toda a geometria. Daí ele ensinou que todas as outras fórmulas vêm do triângulo. E os sólidos também. O cálculo dos sólidos também é tudo no triângulo. Quando a gente compreendeu a fórmula do triângulo, né, e transpôs ela para todas as outras fórmulas, foi uma barbada. Deixou de ser decoreba e virou um prazer. É mais ou menos isso, né, Pepe? Certamente. É a gente trabalhar com o aluno, né, a inteligência e fazer ele pensar. Porque o que aconteceu? Se a gente for analisar nos últimos anos, não desqualificando a educação, mas ela teve uma queda e as crianças deixaram de pensar. A televisão está lá pronta. Você para assistir um filme, um desenho, eles estão pensando por você. A calculadora substituiu o nosso cálculo mental. Eu cheguei a perguntar para a Ana, Ana, você quer que o tio te dê uma calculadora? Não, tio Pepe, ela me disse, eu quero pensar. Então, isso foi muito interessante a partir do momento que eu comecei a construir um processo de aprendizagem com ela. Lógico que a gente trabalha com criança e adulto com algumas coisas lúdicas. Todos nós trabalhamos também com o aspecto de aprendizagem, mas também com o aspecto emocional. Vamos trabalhar com textos, vamos trabalhar com fatos reais que comprometam e envolvam esse educando. Eu acho que a gente terá um resultado, teremos um resultado extremamente positivo quando você envolve práticas,
profissionais com as práticas educativas para que ele possa melhorar seu desempenho no trabalho ou atingir o seu objetivo. Quem está numa faculdade tem uma proposta a ser atingida. E hoje eu vejo 90% dos alunos extremamente comprometidos no aprender e no saber, pelo menos nas instituições em que eu trabalho. Pepe, estamos indo para o final aqui do programa. Vou te fazer uma pergunta que não quero calar. Vamos supor que amanhã, por um passe de mágica, volte a ser tudo como era antes, pelo menos não tenha mais risco de Covid, não tenha mais nada disso aí, que a gente possa sair normalmente, teatro, cinema, sair com os amigos, reunir com a família. Tu achas que existe possibilidade da educação, do ensino, a educação não, do ensino, a educação à distância, mas o ensino, voltar para trás e jogar fora tudo o que aprendeu com a pandemia? Eu vejo um mercado extremamente para a educação próspero, vejo um aprendizado extremamente importante, mas repito que o ensino médio, o ensino fundamental, né, as creches, efetivamente vão ter que ter as crianças, né, no presencial, utilizando ferramentas do híbrido, utilizando novas tecnologias, substituindo, talvez esse seja o grande aprendizado. Para o nível superior, eu acho quase que absoluta certeza de que nós teremos esse sistema híbrido, a não ser os laboratórios, né, que deverão ser presenciais pela estrutura das universidades, mas pensando em grandes instituições, eu vejo que elas vão ter que se repensar, né? Ou porque durante muito tempo a gente não vai ter essa quantidade de pessoas no mesmo ambiente, e elas vão ter prejuízos. Pensa quanto custa a questão de ar-condicionado, iluminação, água, manutenção, e eu posso ter isso tudo minimizado, né? Pensando também no professor, o professor ele também, né, a questão de deslocamento, acessos, ou seja, eu acho que há um ganho muito grande e voltar ao que éramos 2 anos atrás, depois desse passo de 20 na frente, é um retrocesso. Então, eu acho que a gente não volta, a gente, sim, teve um belo aprendizado e disso a gente vai tirar alguns pontos extremamente positivos para mantermos, né, melhor daqui para frente. Eu quero dizer que, particularmente, acho que foi assim esse crescimento para nós, professores, a base mesmo, né, de muito esforço, muito grande, da gente ter treinamento sexta, sábado, domingo, da gente ter que se reinventar nessas novas metodologias, mas eu cresci, apesar do momento triste da pandemia, eu tenho que agradecer no aspecto educacional esse passo que eu dei para a minha vida acadêmica e como professor. Pedro Paulo Sá Peixoto, administrador de empresas, professor, muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no programa RicardoOrlandini.net. Eu que agradeço, prazer estar aqui contigo novamente e continuamos aqui na São Judas Tadeu ou na minha empresa de consultoria na área de educação e na área comercial. Este foi o Pedro Paulo Sá Peixoto, meu amigo PP, aqui no programa RicardoOrlandini.net. Até um próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.